eu sou o Alexandre e no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre o meu estudo da semana na disciplina de Laboratório de Instrumentação para Engenharia Física. Eu falo sobre a metalização e suas aplicações. A metalização é um processo de revestimento tanto de metais quanto em cerâmicas, em vidros, etc., que trabalha para evitar a corrosão em decorrência do ambiente, porque os metais, por exemplo, eles na sua superfície têm uma diferença de cargas. Então, de cátodos e ânodos, e por um processo eletrolítico, existe um fluxo das cargas dos ânodos para os cátodos, né? E nesse fluxo existe uma mudança de características tanto físicas quanto químicas que alteram o material. Então, para isso, a gente tem alguns métodos de metalização, como é o caso do método de deposição, estudados. O método de deposição ele trabalha com duas técnicas, ou a PVD, que trabalha com reações físicas, ou a CVD, que são tanto physical vapor deposition ou chemical vapor deposition, que a última é de reações químicas, em que a gente coloca o nosso material primário, no caso que a gente quer que seja revestido para evitar a corrosão, numa câmara a vácuo com gás ionizado que vai ser transformado em plasma, e por tanto técnicas de sputtering ou de evaporação, que seria um bombardeamento, a evaporação que foi descoberto por Faraday, que utilizou essa técnica para proteger o nosso material. Ela se aplica, a metalização nesse caso, ela se aplica tanto em metais, cerâmicas, vidros, tecidos, e é muito importante para proteger sobre a corrosão, que decorrência de N fatores no ambiente. Também estudei os telescópios reflexivos e refrativos. Os refrativos eles são telescópios mais simples, eles utilizam de uma lente que converge os sais para um ponto focal e a gente consegue enxergar a imagem a gente consegue enxergar o que é trazido pela luz com uma melhor nitidez. Mas os telescópios reflexivos eles têm uma maior capacidade de absorção de intensidade e brilho, que tem uma melhor capacidade de nitidez, de brilho, então tem produz uma imagem muito melhor. Então, telescópios reflexivos eles têm esse diferencial. Telescópios reflexivos com a metalização, eles vão ter uma maior durabilidade, eles têm um pré-tratamento, né? Todo material que é metalizado, ele passa por um processo de pré-tratamento e que vai tirar todos os defeitos superficiais que possam, no caso dos espelhos convexos que são aplicados nos telescópios reflexivos, vai limpar, vai tratar toda essa superfície para que a luz não seja refratada por outro caminho e provoque uma distorção, provoque uma falha na luz que vai chegar para formar a imagem. Então a gente consegue ter um melhor tratamento, evitar com que o material sofra uma corrosão, é muito importante. Também estudei os sensores piezoelétricos, o efeito piezoelétrico descoberto por Pierre Curie, que quando o material é comprimido, ele exerce uma DTP, uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial libera uma corrente. Então, existe um fluxo das cargas, isso é muito bom, porque também existe o efeito piezoelétrico inverso, que através de uma aplicação de uma tensão, uma corrente no material, esse material vai sofrer uma deformação. Esse efeito piezoelétrico ele tem aplicações em sensores. Ele pode servir como um relógio de Quark, relógio que é formado por oxigênio e alumínio, e esses vários relógios de Quark eles têm diferentes frequências esse material. Então eles vão liberar no circuito, onde a gente for aplicar eles, utilizar eles, uma frequência de fluxo de corrente. Então existem diferentes relógios de Quark, diferentes frequências para diferentes aplicações. Então eles seriam como um batimento dos circuitos, das aplicações deles.
Também temos aplicações desse efeito, desses sensores piezoelétricos, em balanças analíticas. No caso, as balanças analíticas, elas utilizam da ideia de que, através do efeito piezoelétrico, a gente consegue entender que cada material ele vibra numa determinada frequência. Então a gente consegue a gente consegue dar uma determinada precisão de valor para esse material, no caso um determinado valor de peso. E aí a balança analítica ela é muito utilizada na química. Então a gente consegue utilizar para amostra, para objetos bem pequenos, e assim conseguir ter uma maior precisão do peso deles para determinados experimentos, para vários experimentos que se tornem essa diferença de peso, né, de casas de 10 a menos 3, 10 a menos 4, é bem importante para as pesquisas. É isso. Muito obrigado e até a próxima.